As principais escolhas da vida são construídas lentamente. Partem de um processo histórico, como uma rede de pequenas decisões cotidianas que orientam nossas atitudes diante do mundo e das pessoas. Escolher requer que se abra mão de uma coisa em favor da outra. Implica atitudes que influenciam o nosso futuro quase que imediato, mas também toda a nossa eternidade. Mesmo quando decidimos por não escolher, isso sim também já é uma forma de escolher. Ah, eu não vou fazer nada. Eu já escolhi o que eu quero fazer. É nada, que também é uma escolha. O processo de escolha e também o processo de tomada de decisões envolve toda a nossa condição de pessoa, envolve a maneira como nós somos social e culturalmente construídos. Querem ver uma coisa interessante? Você passa um dia fora de casa e escolhe não almoçar, mas come um hambúrguer no fast food mais próximo. Aí a gente chega em casa, alguém pergunta, você almoçou hoje? Não, não almocei. Aí você, mas não comeu nada? Não, eu fiz o fast food. Mas como não é arroz com feijão, batata frita e bife, a gente não comeu. Mas comeu um hambúrguer. Fez a refeição. É uma refeição normal. Se você olhar direitinho, apesar dos nutricionistas dos fast foods da vida, não é, deveria ser nutricionalmente completa. Porque tem tudo ali, todos os ingredientes necessários para uma alimentação saudável estão presentes ali. A maneira de preparar é suspeita, mas deveria ser uma coisa que supriria uma necessidade alimentar imediata. Mas a gente acha que não almoçou. Por quê? Porque a nossa cultura, os nossos hábitos sociais de almoço não são aqueles. Então a gente quer sentar à mesa, quer ter o prato, o garfo, a faca, ali tudo direitinho, tudo arrumadinho, principalmente mamãe, vovó colocando o nosso pratinho, não é verdade? Não é bom assim? É gostoso demais, né? Quentinho chegando ali na nossa mesa, aquele arroz fresquinho, aquele feijão fresquinho, né? É bom demais. Mas é a cultura da gente, isso é almoço para nós. Mas se a gente sair desse ritmo, não almocei. Comeu, mas não almoçou. Isso envolve um campo do comportamento humano, do entendimento humano, que é chamado de ética. Escolha é uma questão ética. E a ética é esse campo de um saber, ela não é uma coisa certa ou errada. A gente às vezes confunde, fulano não tem ética. Não, todo mundo tem ética, que é uma maneira de entender. A ética é um entendimento, é uma maneira da gente conhecer de forma prática a realidade da vida. É um campo de saber que lida com uma capacidade nossa de fazermos escolhas, de tentar responder a perguntas sobre as coisas que devemos fazer, sobre as coisas que fazemos. Meus alunos sempre perguntam, o que é ética? Ética diz respeito às coisas que fazemos, do jeito que fazemos e por que fazemos. É isso que é ética. Por que você acorda de manhã, todos os dias, às 6 horas da manhã? Ainda mais nas férias, né? Tirou férias, aí continua acordando às 6 horas da manhã. Por quê? É ética. Você continua mantendo os mesmos hábitos. Normalmente, a ética envolve aspectos relacionados àquilo que a gente quer, àquilo que a gente pode e àquilo que a gente deve. É simples assim. Todos nós queremos coisas, podemos certas coisas e devemos certas coisas. O grande problema é que nem tudo aquilo que a gente quer, a gente pode. E nem tudo que a gente pode, né, a gente deve. E essa é a escolha da vida. Escolher fazer o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. E como é difícil
fazer isso. Envolve crises. E as maiores crises da nossa vida não acontecem por causa dos nossos erros, mas por causa das nossas maneiras de titubear, de vacilar na hora de uma decisão dessa. Nem tudo aquilo que a gente toma decisão é causa de problema, mas nós enfrentamos problemas antes mesmo de tomar as decisões. Isso lembra a frase de um poeta chileno chamado Pablo Neruda, que ele dizia: você é livre para fazer escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Nós sabemos disso, não é verdade? Jesus também fazia disso uma área de formação para os seus discípulos. Ele sabia que tomar decisões responsáveis não é uma tarefa fácil, principalmente quando as escolhas são feitas diante da dor, do sofrimento, da perda, da injustiça, da maldade, da violência, né? Como tomar uma decisão? Como proteger a nossa casa quando o bandido entra, né? Quando o homem mau nos aflige na rua, como tomar decisões nessas horas tão difíceis? Isso pode gerar atitudes como acomodação, são mecanismos de defesa que a gente desenvolve diante dessas situações conflitantes. Acomodação, frustração, sublimação, recalque e às vezes até fatores que desencadeiam depressão, angústia, medo, ansiedade. Essa questão das escolhas diante das situações conflitantes é causa de enfermidade da nossa alma. Como reagimos quando fazemos escolhas erradas? Como reagimos quando estamos diante daquilo que mais desejamos e não podemos? A teologia já se preocupou com isso. Santo Agostinho identificou um campo da nossa condição humana que ele chamou de liberdade de vontade. Algumas pessoas traduziram a palavra dele em latim para livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Nada mais é do que liberdade de vontade. Você pode até querer. O problema é quando você coloca em prática. Um outro filósofo, já na Idade Moderna, chamado Leibniz, ele diz que o homem ele tem uma capacidade de fazer escolhas, mas isso depende muito das contingências em que ele está inserido. Nossas escolhas são marcadas pela contingência, pela espontaneidade e pela reflexão. E isso é que determina a nossa ação, quando a gente pensa antes de agir. Søren Kierkegaard, que foi um filósofo e pastor luterano, ele diz que o homem, depois que ele pecou lá no paraíso, ele ganhou a liberdade de fazer escolhas. E ele faz escolhas em meio às suas angústias. São as angústias que nos motivam a tomar decisões. Um outro filósofo, já no século XX, Jean-Paul Sartre, aí esse sim é um ateísta, um existencialista ateísta, ele diz que o ser humano torna-se o que é ao fazer suas escolhas. Ou seja, nós somos o que somos por causa das coisas que escolhemos durante a vida toda. Viver é isso, diz Sartre, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. E isso quer dizer o seguinte: em todo tempo você pode fazer escolhas acertadas e pode fazer escolhas erradas. Fazer escolhas acertadas, por piores que sejam as condições em que nos encontremos, é algo que requer uma possibilidade. Todo comportamento é uma escolha proposital, intencional, dirigida
para satisfazer nossas necessidades básicas de sobrevivência, de pertencimento, de poder, de liberdade, de diversão, de lazer, de crença, enfim, de tudo aquilo que nos identifica como pessoas. Fazer escolhas tem a ver com uma certa disciplina de vida. Se você sabe que vai fazer escolhas, prepare-se para elas. Prepare-se para ser uma pessoa especialista em fazer escolhas pela atitude correta. Seja um especialista disso. Considerando-se como uma disciplina de vida, uma atitude que procura adiar um gozo, uma realização pessoal momentânea para que a gente possa ter um prazer maior. Ontem conversava com um vizinho que estudava filósofos estoicos e ele perguntou sobre isso. Se é exatamente essa é a preocupação mais antiga da humanidade. Como que eu posso escolher pelo melhor? Se eu tenho uma oferta momentânea de um prazer pequeno naquele momento. Então, a sabedoria da vida é fazer as escolhas certas para que eu desfrute o melhor dela. Em tempos de hedonismo, que é outra corrente de pensamento que trata das escolhas na filosofia ocidental, nós encontramos o individualismo exacerbado, nós encontramos a busca do gozo ao extremo, a qualquer preço. Alguns teóricos chamam de gozo superegóico. Que palavra feia, né? Mas ela é tão feia quanto o seu significado. É o eu exagerado, que busca prazer ao extremo. A gente fica olhando aquelas reportagens sobre pessoas dando saltos de bungee jump, né? Que fica pendurado de cabeça para baixo durante 40 metros de altura. Eu não tenho coragem de fazer aquilo, mas tem gente que diz que dá prazer, dá adrenalina, não é? A pessoa se jogar de uma ponte com um elástico pendurado. Eu tinha um amigo lá em Friburgo que ele tinha uma pousada e ele recebia de vez em quando uma equipe de treinamento de um banco. Então o banco contratava o serviço dele e mandava os gerentes, os gerentes de alta performance, para serem treinados a trabalhar em equipe. Sabe qual era o treinamento? Ele tinha uma canoa inflável, colocava 8 gerentes dentro do barco e descia por aquelas corredeiras dos rios de Friburgo. Tem que chegar lá embaixo. Se você chegar lá embaixo, você já sabe trabalhar em equipe. Eles me demite, porque eu não sei trabalhar em equipe desse jeito. E as pessoas estão procurando esse tipo de realização, de prazer, fazem escolhas nesse sentido. Há uma necessidade de respostas imediatas, de escolhas imediatas, de fazermos escolhas no calor da hora. E há nesse mundo desenfreado, um pequeno espaço para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente saber o que é melhor. E isso muitas vezes na nossa vida cotidiana. Nós ficamos naquele pequeno espaço para fazer a escolha certa. Não tem muito tempo para refletir. As pessoas desaprenderam a fazer escolhas, exatamente por causa da vida frenética em que nós vivemos. E isso tem produzido um quadro de pessoas adoecidas, que não sabem tomar decisões. Jovens, adolescentes, que não sabem tomar a decisão da hora de sair de casa para poder encontrar o seu trabalho, o seu emprego. Jovens que têm dificuldades de tomar decisões para saber quem vai ser o companheiro da sua vida toda. E isso tem causado muito mal-estar na sociedade em que vivemos.